programa Um Toque pela Vida hoje começa falando de um assunto que com certeza vários de vocês conhecem, podem ter na família, podem conhecer alguém que sofre com eles, e nós vamos tratá-lo de maneira ampla, pegando os cuidadores, pegando o lado profissional, a equipe multidisciplinar, vamos falar das pessoas que estão num contato maior, vamos falar sobre aqueles pacientes que na realidade a maioria não quer cuidar. Na realidade, a maioria quer ver longe, é aquela realidade que a gente, se puder, passa longe. São os pacientes que necessitam de cuidados especiais depois da terceira idade. Pacientes portadores de demência, senilidade, Alzheimer, aqueles pacientes que são chatos, são pacientes que pesam na vida do cuidador, que pesam na vida de uma família, que muitas vezes não sabe aonde começar, qual é o fio da meada para poder cuidar desse paciente da maneira mais adequada e fazer com que essa estratégia não afete toda uma família. Então, para isso, nós trouxemos a doutora Sônia Roman, ela que já faz tempo não vinha no nosso programa, mas que hoje está aqui com a gente. A doutora Sônia, ela é psicóloga clínica, ela também é psicóloga de esportes, ela é psicóloga das categorias de base do Santos Futebol Clube, ao qual eu parabenizo o Santos por ter uma pessoa tão competente, tão visionária como ela é, que enxerga de longe os problemas desses meninos que estão entregues aos seus cuidados e que trata deles e que fala deles com um carinho muito grande, com um lado todo especial, um lado humano mesmo. Falta tanto isso hoje em dia nos profissionais e, se eu não me engano, até estava conversando com ela, acho que ela é a única psicóloga especializada em esportes aqui da Baixada Santista. Então, ela é uma pessoa de grande valor e que a gente deve reconhecer sempre o valor das pessoas, isso é incontestável, mas que, além de tudo, é uma pessoa maravilhosa que está sempre disposta a ajudar a arrumar problemas, a arrumar naquele problema uma solução melhor possível, que caiba melhor para que as pessoas possam enfrentar aquela situação da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de começar agradecendo muito a sua presença. Muito obrigada, doutora, por mais uma vez estar aqui com a gente, falando sobre um assunto que, infelizmente, faz parte do dia a dia hoje de uma maneira tão comum, de uma maneira tão abrangente. Nunca se ouviu tanto falar de Alzheimer, de demência, de senilidade. Antigamente, todo mundo era esclerosado. Todo mundo era esclerosado antigamente. Então, as pessoas iam tendo uma certa idade, entrava nos 60 anos, já ia ficando esclerosado. Até esclerosado, tá cheio de mania, esse é cheio de mania, esse não sei o quê. E aí começaram a vir, por conhecimento, por informação, as diversas possibilidades, inclusive de patologias que essas pessoas poderiam estar acometidas. E com isso, dentro da geriatria e da psiquiatria também, as coisas começaram a abrir um leque e ficaram mais claras, né, doutora? Acho que você falou uma coisa importante. Por que o assunto é novo? Porque a expectativa de vida no Brasil está mudando há muito pouco tempo, né? É verdade. Então, não se tinham tantas pessoas de idade, a vida era mais curta. A partir do momento que existe uma vida mais longa, as doenças da terceira idade, as doenças da velhice, se a gente pode dizer assim, elas vão aparecendo com maior ênfase. E, portanto, de alguma forma, nos pega não tão preparados para os cuidados com essas doenças. Não em termos médicos, mas justamente dos cuidadores. É uma profissão relativamente nova. Nova e instável. O cuidador, ele ainda não tem uma delimitação ou uma adequação de todo o trabalho multidisciplinar que envolve um cidadão. Ele não está dentro da enfermagem, ele não é ligado à enfermagem, ele não é um empregado doméstico ou um empregado doméstico, ele não é farmacêutico, ele não é um balconista, né, de farmácia. Então, onde é que está enquadrado esse cuidador, né? Muitas vezes preparado em cursinhos super bem intencionados, isso é verdade. Ele agora, quando ele faz um cursinho, ele quer se adequar a regras que para ele ainda não existem, que precisam tornar-se delimitadas, para que ele possa pedir os seus direitos, para que ele possa ter a sua qualificação reconhecida
e para que ele tenha não só os direitos, mas também os deveres muito bem estruturados. Porque eu, como enfermeira, eu não me sinto capaz de fazer um curso para formação de cuidadores. É uma área muito restrita, muito específica, conforme a doutora Sônia falou, e eu também, nova, e que a gente precisa de amparo de uma associação de classe, de sindicatos e de profissionais ligados à área de geriatria, de psiquiatria, de neurologia, que estejam dispostos a dar o respaldo necessário para que essa pessoa se forme de maneira correta. Então, a gente vê que o cuidador que se forma, que fez um cursinho pela Prefeitura de Santos, que a gente sabe que tem, outros se nomeiam que fizeram cursinhos em locais que a gente não tem acesso, porque não tem aonde procurar informações a respeito desses cursinhos, e a gente acaba, muitas vezes, ficando sem saber quem é que a gente está colocando dentro de casa. Eu digo a gente me colocando no seu lugar, que pode estar vivendo essa situação, no lugar da doutora Sônia, no lugar de outras pessoas, de médicos, de médicas, de pessoas das mais diversas carreiras e que tem esse problema hoje em dia, que é uma realidade. Né? O que fazer com os nossos idosos quando eles começam a apresentar anormalidades em seu comportamento? Então, doutora, eu gostaria de saber, assim, entrando já no assunto propriamente dito, quais são aqueles sinais que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso daqui não tá bom, não era assim. Quais são, desde os mais sutis até aqueles mais acentuados, que quando a gente viu o acentuado, viu que já tinha sutis lá adiante? Ô Gilson, eu tenho que seguir aqui um pouco o meu roteiro, porque você sabe que são muitas as informações. Sim, com certeza. Os 10 sinais mais comuns nas demências, né? Porque, por exemplo, o Alzheimer é uma das doenças colocadas na demência. A demência, ela é variada, são muitas doenças que se colocam em demência. Mas vamos dizer, os 10 sinais mais comuns seriam o déficit de memória, a dificuldade de executar tarefas simples, cotidianas, problema com vocábulo, a pessoa não acha a expressão que ela quer, ela esquece a expressão que ela quer usar para dizer alguma coisa, então, caneta, ela não é aquilo que a gente escreve, ela esquece. Então, o vocábulo diminui bastante. Desorientações de tempo e espaço, ela não se situa mais que hora que é o almoço ou o jantar. Se você pegar pessoas de Alzheimer, ela às vezes acaba de tomar o café, meia hora depois ela toma novamente o café, porque ela esqueceu que ela tomou. Incapacidade de julgar situações, há um déficit de julgamento muito grande. Problemas com raciocínio abstrato, ou seja, aquelas formas onde você precisa usar a sua imaginação, que não é palpável. Então, histórias onde ela tem que acompanhar mediante a imaginação dela. Coloca objetos nos mais variados lugares. A minha mãe tem Alzheimer e o outro dia ela colocou os sapatos da empregada na geladeira. É uma coisa né? Bizarra. É bizarra. E deve ser levada com humor, tá? Não deve ser levado como uma coisa séria, como se ela tivesse feito de como propósito. Se ela fosse ou de propósito ou uma coisa ridícula, não. Faz parte da doença. Ela troca os lugares. Graças a Deus, as cuidadoras que eu tenho em casa, principalmente essa que ficou sem os sapatos, riu muito do fato. E isso é muito bom. Você tem que saber rir das situações bizarras, dessas situações, porque elas são normais na demência, né? Alterações de humor, de comportamento, uma oscilação muito grande de humor, pouca tolerância, às vezes agressividade, etc. e tal. Alterações da personalidade no sentido assim, ela fica confusa, ela fica desconfiada. Então a pessoa de Alzheimer acha que está sendo perseguida, que está sendo roubada, ela faz várias checagens no seu ambiente. Então isso é muito importante que os cuidadores não tomem esse assustado e essa atitude desconfiada para si próprio, é uma coisa que é normal em todos eles, e a perda da iniciativa, ou seja, a passividade. Daí é que existe a possibilidade de se ter pessoas ou uma equipe 24 horas em volta dessa pessoa. Quando as pessoas se deparam com essas situações, em geral, elas a princípio acham que isso vai ser plenamente
contornável, que elas podem envolver uma casa de repouso nisso, mas nem todos os locais aceitam pacientes com qualquer tipo de demência. Como fazer então? É recorrer aos cuidadores? Ou tornar-se um cuidador? Vai depender, né? Porque existem os cuidadores que é da própria família. Exato. Vamos dizer, o esposo fica com Alzheimer e qual é a pessoa que vai cuidar? É a esposa. Às vezes não é nem os filhos. É a esposa. É como se você herdasse, não sei se seria um direito, mas é como se você herdasse aquele papel. Você convive com o marido, é você que toma conta, que é a companheira, e, portanto, está eleito de que você será o cuidador. E o que as pessoas precisam entender? Que é dificílimo uma pessoa sã cuidar 24 horas de uma pessoa com Alzheimer, por exemplo. E essa pessoa, muitas vezes, acaba doente, muitas vezes pelo próprio estresse, acaba adoecendo, e aí não vai poder cuidar mesmo do seu esposo que tem Alzheimer. E isso é uma coisa que toda a família deveria ter um pouco mais de olhos para os cuidadores. Se a pessoa tem dinheiro, tem muito dinheiro, poderá pensar então nos cuidadores formados, que são os enfermeiros, que é a faixa de cuidadores que é mais encarecida. Se a pessoa não tem esse dinheiro, juntando aos remédios, que são caríssimos também, ela vai pensar então em pessoas mais comuns que podem, através de um bom humor, através de uma tolerância, desenvolver este papel e, com informação, tornar-se uma pessoa mais adequada ao tratamento. É muito importante a gente estar falando isso, porque, conforme eu falei, parece que faz parte de um pacote. Porque quando você casa, eu falo sempre que casamento é que nem venda de fazenda, é porteira fechada. Vai vaca leiteira, vai gado doente, vai cabrito, vai tudo que tem lá dentro da fazenda, né? Então, quando você compra uma fazenda, é porteira fechada. O casamento, ele é mais ou menos assim também, né? Vai e vem a família, e vem todo mundo junto e tal. O que acontece? Acontece que dentro de uma família existem vários núcleos. E aonde este paciente foi parar, em qual núcleo ele foi parar, parece que para os outros é assim, oba, tá lá, não tá comigo não. Então, esse pacote que envolve às vezes a mulher cuidando do marido, o marido cuidando da mulher, um filho cuidando de uma mãe, a mãe cuidando da sua mãe, né? Então a gente já vê assim, é a avó que está sendo cuidada pela mãe. E muitas vezes essa pessoa, muitas é até agradável de dizer, a maioria esmagadora das vezes, essa pessoa se torna um ser humano sozinho, sobrecarregado, que adoece, conforme a doutora falou, colocou com muita propriedade, adoece. Quando adoece, ninguém chega perto para cuidar, porque se cuidar dela tem a outra parte para cuidar também. E com isso, há um desgaste tão cruel desse cuidador, um desgaste tão desumano, que faz com que a gente pense se realmente aquela família era tão estruturada como parecia a princípio. Porque bastou acontecer um problema grave que vá necessitar de algumas horas ou de um final de semana para dar um pouquinho de alívio para o cuidador, aí já não pode, já é muito tempo, vai me tirar do meu rumo, das minhas coisas e tudo mais. Mas a gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco, porque eu tenho certeza que você que está nos assistindo conhece alguém ou está passando por uma situação semelhante. E quem sabe a gente nesse programa pode te ajudar. Pelo menos é essa a nossa intenção. Fica com a gente, nós voltamos já já.